o primeiro erro que todo engenheiro civil comete é não se inscrever no Acabou Lavou. e, principalmente, fazer engenharia. Porque escolha difícil nossa, né? Assim como nós, você que está aí assistindo esse vídeo sabe o sacrifício que você teve que fazer e ainda faz. Roda a vinheta. Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli. E eu, engenheiro Danilo Schmidt. E vamos falar hoje para vocês aí 5 erros que todo engenheiro civil comete. Eu tenho certeza que esse erro que eu vou falar você já cometeu agora, mas você tem a oportunidade de corrigir ele. Que é não se inscrever aqui no canal, pô. Como é que você comete um erro desse, cara? Clica aqui no botãozinho vermelho para você ser inscrito e acompanhar semanalmente nossos vídeos. Pronto, né? Corrigiu, né? Agora você está inscrito aí? Então vamos para os erros de verdade. Erro de número 1 na nossa concepção é você querer fazer tudo. A engenharia civil é uma área muito abrangente, assim como engenharia agronômica, direito, né? Então não adianta você querer ser o cara que faz tudo, porque quem faz tudo não faz nada direito. O ideal é você verificar qual que é a área de atuação que você ou se dá melhor, ou gosta mais, ou eventualmente teve mais oportunidades ao longo da faculdade e, cara, abraça. Investe nesse segmento para você ser um especialista. Pois não adianta você falar que você executa obras e que você faz projeto de estradas, porque uma coisa não conversa com a outra muitas vezes. Exato, tanto que eu conheço muitos colegas que se especializaram ao ponto de que eles se tornaram mestres naquilo que eles fazem. Então, assim, você pode, por exemplo, ser um engenheiro civil e trabalhar só com concreto projetado, por exemplo, e vai ter mercado de trabalho para você trabalhar, pode ficar tranquilo. E é mais fácil de você desbravar esse mercado sendo mais específico nele. E talvez até ganhar mais dinheiro. Segundo erro que muitos engenheiros cometem é passar o prazo errado da obra para o seu cliente. Prazo de obra é uma coisa complicada, porque assim, quando você já está há mais tempo no mercado, tem mais vivência, tem mais bagagem, você tem uma noção melhor de quanto tempo que cada das atividades leva para você executar. Mas quando você está fazendo uma obra, por exemplo, muito complexa ou que tem muitas atividades diferentes, é difícil de você meio que, vai demorar tanto tempo e acertar. Principalmente se você não conhece a fundo a execução de cada etapa, porque é justamente nessas falhas de não ter o conhecimento que você vai falar que algo dura 2 dias e na verdade durou 20. E não estamos falando aqui de imprevisto, tá, gente? Estamos falando realmente de falha de planejamento. Então você às vezes comeu bola, esqueceu de alguma etapa que tinha que ser feita, né? E aí, vou até citar um caso meu mesmo, tá? Particular, erro do Danilo. Eu estava fazendo uma reforma num apartamento, né? E tinha passado para cliente um prazo de 4 meses para a execução da reforma. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu me esqueci de considerar no meu planejamento que para pintura o reboco precisa ter uma cura de pelo menos 28 dias. Então, quando eu não considerei esse prazo de cura do reboco, aconteceu que o meu prazo de 4 meses foi para quase 5, né? Deu 4 meses e meio de obra aí, porque depois que terminou precisou ficar lá curando o reboco. Se você tem pouca experiência ainda e tem dificuldade nesses prazos, cara, procure parceiros com mais experiência para você debater o que você está planejando ou projetando para o seu cliente para prever e minimizar esses erros. E se você não tem esses parceiros para isso, pode colocar os comentários aqui embaixo no vídeo para a gente te ajudar. É verdade. Ainda a respeito do prazo, é importante lembrar que nós somos seres humanos e também erramos. Então, a melhor forma quando acontece um erro nesse sentido é você ir falar para o seu cliente, cara, havia previsto tanto, esqueci de considerar isso, peço desculpa, o novo planejamento, o novo prazo é esse. E aí briga para que esse novo prazo aconteça. Terceiro erro que muitos engenheiros cometem é justamente na hora de pedir o concreto para a obra e sobrar um rio de concreto. Então esse é um erro que assim, se você ainda não cometeu, você vai cometer, porque você que trabalha com obra, que você
está ali no dia a dia, você sabe que vai muito do empírico realmente, da experiência, né? Então às vezes você lá na hora que faz as contas, às vezes você até assistiu o vídeo que está passando no card aqui em cima de como calcular o volume de concreto para laje, você foi lá, fez todas as continhas direitinho e na hora que você pediu o concreto, ou sobrou ou faltou. E aí, por que eu errei? Lembrando também que a gente sabe que a situação numa obra ela sempre é de grande adrenalina, grande pressão, e isso às vezes não favorece a nossa concentração para ter o tempo de calcular lá, viga por viga, forma por forma, para você ter uma precisão. E a gente sempre sabe também que na hora de concretar pode acontecer um desbarrancamento ali no seu contrabarranco da fundação, uma forma pode abrir, pode ter um desperdício de concreto, acontecem imprevistos. Então por isso que acaba acontecendo muito também da gente prevalecer pelo a mais. É melhor sobrar do que faltar, né? E nesse pensamento você acaba majorando ali, às vezes até muito, a sua necessidade de concreto. E seguindo essa linha de raciocínio do Alisson, que é melhor sobrar do que faltar, tem justificativa, que é o seguinte: a usina de concreto geralmente não fornece numa betoneira menos do que 3 metros cúbicos, tá? Então eles têm um mínimo que eles podem dosar, e isso não é a concreteira que determina, é norma, tá? Então eles podem dosar no mínimo 3 metros cúbicos. Então se você estiver fazendo um cálculo e você acha que vai utilizar 7, você acaba pedindo 8, porque se faltar 1, a pessoa não vai te mandar 1 metro. E aí você também não vai querer fazer 1 metro de concreto na obra para complementar, porque pode dar divergência entre um traço e outro e você ter problema de trinca, problema de infiltração, problema de diversas patologias que podem acontecer. Então às vezes você olha lá, fez o cálculo, tá dando 7, pô, o concreto dá aí uns 10% de perda, né? Vamos pedir um pouco a mais. E uma dica para você ter um aproveitamento talvez um pouco melhor é você se planejar com esse a mais, o que você poderia antecipar talvez na sua obra, né? Ou até fazer um contrapiso, ou até aproveitar para o tráfego de veículos dentro da obra. Então pense em algo que você já possa reaproveitar ele, porque aí ele não vai ser totalmente desperdiçado. Nosso quarto erro que todo engenheiro comete ou já cometeu aí na vida é você delargar, né? Você delega, mas largando. Você delega a sua obra para a mão de obra que estiver executando. Então, quando você delarga a obra, pode surgir diversos problemas, porque às vezes a mão de obra que está ali, por melhor que ela seja, ela tem ali alguns vícios de execução, ou vai querer fazer alguma coisa de um jeito mais fácil para ela, mas que pode trazer algum problema futuro para a obra. Lembrando que você é o profissional técnico que foi contratado para executar o planejamento e executar as características técnicas do projeto. O cara que está lá executando, ele está lá para colocar massa na parede, colocar o piso, colocar o azulejo, assentar o bloco. Ele não está preocupado com a próxima etapa. A preocupação dele na próxima etapa vai ser quando ele se deparar com ela. Eu já tive muitos problemas com isso. Eu também já tive. O Danilo também. E quando você está no começo é comum, porque às vezes você está ali inseguro e você vê que o cara que está na obra tem mais experiência que você e você acaba largando a obra na mão do cara. Quinto erro, além do engenheiro civil, também vai fazer menção aos arquitetos, ao pessoal que trabalha com um projeto na construção civil, que é a gente fazer a compatibilização dos projetos. O erro é justamente você não fazer, porque daí na hora que você está lá executando, que você começa a perceber os problemas que surgem. Por exemplo, tinha lá uma tubulação de água de chuva descendo uma determinada parede, mas naquela parede tem uma coluna, então eu não posso descer com aquele cano de água de chuva dentro da coluna, a menos, obviamente, que tenha sido calculada a coluna para ter o cano ali. Ou você vai precisar passar tubulações no teto, conduíte, e você tem 5 vigas para furar, o que se torna inviável na execução ali do pessoal da elétrica, do pessoal da hidráulica. Então, gente, a compatibilização do projeto é fundamental. Eu tive uma situação numa obra minha também, né? E aí voltamos ao quadro Erros do Danilo, aonde por falta de compatibilização a gente teve que fazer uma alteração num cano de água de chuva.
porque na hora que a gente foi executar, a gente percebeu que ele estava dando numa janela. Mudamos o lugar da captação de água de chuva, fizemos uma adaptação ali na obra para que esse cano saísse do outro lado, porque não podia ter um cano passando no meio da janela. Você já cometeu algum erro que a gente não citou aqui? Manda pra gente aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão, manda esse vídeo para aquele seu amigo engenheiro e fala: rapaz, quais desses aqui que você já cometeu? Já cometeu todos? E aí? Acabou? Lavou?